Evangelho de João, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e tornar a nascer? Ou nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes, não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orarmos. Querido Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus, é que nós estamos reunidos aqui para falar a Tua palavra, Senhor. E, Senhor, nós ficamos totalmente na Tua dependência. Senhor, como Tu levou Ezequiel naquele lugar cheio de ossos secos. Nós sabemos que essa é a realidade da natureza humana, Senhor. Só morte, sequidão. E Tu fez ele se aproximar, perguntou, Senhor: pode porventura, ó Filho do homem, receber vida esses ossos? Senhor, Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Tu conheces. É Tu que produz vida. Senhor, nós estamos aqui somente para falar a Tua palavra, Senhor. Teu instrumento nas Tuas mãos. E a Tua palavra diz, Senhor, que os ossos começaram a bater-se uns aos outros e começaram a receber nervos e carne e pele. Profetiza, o Senhor disse. Então entrou dentro deles o Espírito, Senhor. É Tu que opera, Senhor. É na Tua dependência que nós nos reunimos para falar a Tua palavra, Senhor. Então nós queremos que o Senhor sopre sobre nós a Tua luz, a Tua verdade, Senhor. E nós oramos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. É necessário
nascer de novo. É necessário nascer de novo. É fundamental nascer de novo. É essencial. É a coisa primeira a acontecer, nascer de novo. As crianças, é necessário nascer de novo. Os jovens, é necessário nascer de novo. Os velhos, é necessário nascer de novo. Não importa quanto tempo de jornada religiosa você tenha, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário que aconteça uma intervenção divina dentro do coração do homem, que o traga da morte para a vida, que lhe dê espírito novo, que coloque dentro dele o Espírito de Deus, que limpe esse lugar para ser templo de Deus, para a habitação de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de Deus. É necessário nascer do alto. É necessário ter uma transformação. Nós temos trabalhado sobre isso, falando da vida do Senhor Jesus. Depois do primeiro milagre de Caná da Galileia, onde o Senhor Jesus transformou a água em vinho, nós mencionamos aos irmãos que ali era como se um sinal que apontasse para toda a narrativa que vem depois, como a questão da purificação e agora de uma transformação. Não é assim? Deus conhece os corações dos homens. Foi assim que terminou o capítulo 2. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, o texto diz, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então aqui você tem pessoas, e vendo os milagres de Jesus, de alguma forma creram nele. Mas não era a genuína transformação, a genuína experiência espiritual. O texto diz, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. A ideia é que o próprio Jesus não tinha fé neles, né? Não poderia se entregar a eles, se dar a eles, porque ele é a própria vida. E se ele entrasse neles, eles teriam a vida eterna. Né? Mas ele não se confiava a eles. E o texto diz o quê? Porque eu os conhecia a todos. E não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem. Porque bem ele sabia o que era a natureza humana. Então, o Senhor Jesus conhece bem os corações dos homens. Sabe a condição caída do homem. Por isso, crianças, é necessário nascer de novo. Porque todo descendente de Adão veio para esse mundo com a maldição do pecado sobre ele, como está lá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou Romanos 3,23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E têm sobre si uma sentença de condenação, a morte. A morte em todos os níveis. A morte espiritual, a morte física e a sentença de Deus sobre eles do dano da segunda morte. Então, é necessário nascer de novo. Para aqueles que nascerem de novo, a dádiva de Deus está disposta da vida eterna. O Senhor já deixou tudo preparado. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas esses são aqueles que receberam nova vida. Não um sistema de crença, não uma fé puramente racional e religiosa, mas uma mudança de vida. Uma mudança, como nós vimos, da água para o vinho. Uma mudança de natureza. Uma implantação da natureza divina pelo poder do Espírito Santo. Isso é para todas as idades. Não importa quanto tempo nós tenhamos, não importa o que pensemos sobre a fé, não importa o que achemos sobre Cristo, é necessário nascer de novo. Você já nasceu de novo? Eu lembro de um pregador que encontrou, evangelizando um grupo de 20 homens, um homem muito alto, mais de 2 metros de altura, com mais de 150 quilos, bruto,
e ele estava com aquele homem, e depois da pregação ele disse: você compreende o que eu preguei? Porque ele pregava sobre o novo nascimento. E o homem disse: sim, entendi todas as coisas. E o que você sente a respeito disso? Ok, eu entendi. Tudo bem. E ele percebeu que não havia realidade espiritual. Aí ele disse: vou cancelar meu voo e amanhã passamos um dia juntos. E ele passou o dia inteiro com aquele homem bruto, lendo a Bíblia e falando a palavra de Deus para aquele homem. E depois, quase no meio do dia, ele olhou para aquele homem e disse: você recebeu? Você percebeu? Quase que dizendo: você reviveu? Ele disse: não, eu entendi. Você entende sobre Jesus? Sim, eu entendi. E aquele homem de Deus, ao invés de fazer como muitos religiosos hoje fazem, né? Então vamos te batizar. A partir de agora você vai entrar num novo grupo, né? Você faz parte do grupo dos cristãos. Ele disse: não, ainda não. Vamos voltar e ler de novo. E vamos começar lendo João 3,16. Novamente, João 3,16. Ele leu uma vez com aquele homem, a segunda vez ele leu, e o homem sozinho leu, e o homem leu várias vezes. A terceira vez o homem leu e começou a tremer as mãos e dizer assim: é isso, meus pecados foram perdoados, eu recebi nova vida. Deus me amou com um amor tão grande que deu seu Filho unigênito para pagar os meus pecados. Ah, agora você viu, você não lê? Está escrito aqui, o homem disse para ele. Mas é o mesmo homem que antes tinha lido várias vezes. Agora tinha acontecido alguma coisa diferente com ele. Agora a vida tinha entrado nele, né? A vida eterna. Ele tinha recebido a vida. Ele tinha tido uma experiência com Deus. Não uma experiência emocional, uma experiência espiritual, uma experiência real. Né? É isso que a gente vai falar no dia de hoje. Sobre nascer de novo. Sobre nascer do alto. Sobre ser regenerado. Sobre receber nova vida. A vida eterna. Que é dada de graça a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como disse o verso 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós temos um homem religioso. Verso 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Você vai ler os evangelhos várias vezes. Você vai ver muitos fariseus. Eles eram homens que na época de Jesus tinham no máximo 6.000 vivendo em toda a terra da Palestina. E esse é um deles. Mas entre todos os que encontraram Jesus, esse é o único que foi salvo. O único que os evangelhos registram que foi salvo. Aquela seita que começou na época dos Macabeus e que buscava a pureza e a separação do mundo. E eram estritamente perfeccionistas, a ponto de colher o dízimo que eles davam do coentro e do cominho. Estritamente firmes em todas as ordenanças e haviam criado um sistema de ordenanças para que eles pudessem, baseados nesse sistema, cumprir cada tio, cada ponto, cada linha da lei de Deus. Às vezes a gente fala dos fariseus pensando neles somente como hipócritas, né? Mas quem dera nós conhecêssemos as escrituras como esses homens conheciam, né? Com a vantagem que agora nós temos de ser nascidos de Deus, ser nascidos de novo. E o texto diz que esse homem não era só rico, não era só nobre, ele era um dos principais dos judeus, um dos príncipes dos judeus. O que significa isso? Que você reduz o número um pouco mais. Ele era um dos 70 anciãos de Israel, que debaixo do governo de Roma eram juízes, governadores e reis do povo, administradores do povo. Ele estava entre um deles. Ele era um deles. Você descobre isso aonde? Lá no final do capítulo 7 de João,
Quando guardas são enviados para prender de Jesus, voltam dizendo, ninguém jamais falou como esse homem. E lá está Nicodemos, pede a palavra para defender Jesus. A reunião do Sinédrio. Então ele é um membro do Sinédrio. E não só isso, o verso 10 diz que ele é um mestre. Um não, o mestre. O artigo definido é bem importante. O principal mestre entre Israel. E mais que isso, ele está entre os homens do capítulo 2, verso 23 em diante. Dos que vendo os sinais, creram em Jesus. Ele é um outro desses homens. Né? E alguma coisa aconteceu dentro da consciência dele, ao ver Jesus. Ao ver o que Jesus fazia. Algo aconteceu dentro dele. Deus começou a trabalhar nele. Como pode, irmão? Esses homens, ele já é um homem velho, como o texto diz. Ele já é um mestre. Ele já é um dos anciãos do povo. Ele é um fariseu criterioso em toda a lei. Ele conhece a Escritura. Ele exerce algum trabalho já entre o povo. Ele ensina, ele exorta, ele admoesta, ele julga. Mas ele está morto. E Jesus sabe. Porque o texto nos diz que Jesus sabe. Ele é um exemplo daquilo que está no capítulo 2, verso 25. Não precisava de que ninguém desse testemunho para Jesus a respeito do homem, porque Jesus conhecia a natureza humana. Então Jesus sabe tudo, irmãos. Jesus vê o que os homens não veem. Não importa a atividade religiosa, o serviço, não importa o cargo eclesiástico, Jesus sabe. Jesus sabe o seu coração agora. Jesus sabe. Jesus sabe se tem a natureza dele dentro de você ou não. Jesus sabe, ninguém sabe. Seu pai não sabe, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem. Jesus sabe. Jesus esquadrinha as mentes e os corações. Jesus conhece a natureza humana. Jesus sabe o estado que o homem se meteu. Caído, depravado, perdido, morto para com Deus, em delitos e pecados. E é incapaz de se aproximar de Deus sem que Deus intervenha em favor dele. Esse homem, o texto diz, verso 2, que veio de noite ter com Jesus. Não é isso? E a noite é bem importante nesse evangelho. Por exemplo, é de noite que Judas sai para prender o Senhor. E João é detalhista para dizer assim, então Judas saiu e disse, e era noite. A luz e as trevas são temas em contraste constante nesse evangelho. Então a religião dele estava onde? Nas trevas. Né? Muito além de ele ter vergonha de ver Jesus na frente dos outros ou estar ocupado durante o dia, João deixa esse detalhe aí para você perceber esse ponto principal. O que o verso 19 diz? O julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E esse rabino, chega outro rabino da Galiléia e diz, Rabi, sabemos. Ele está com quem? Ou representando quem? Ou será que é só por pompa? Nós chegamos às nossas conclusões. Sabe quando você fala assim, de maneira fina? Como se você falasse na primeira pessoa do plural. Nós sabemos. E depois Jesus vai responder para ele dessa mesma maneira. Nós sabemos e temos visto. Ele pensava que havia visto alguma coisa. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele havia observado aquilo que Jesus estava fazendo. E ele havia percebido que Deus estava operando de algum jeito. E se Deus está operando, ali está o reino de Deus em operação. Não é assim? E ele está afirmando para Jesus, eu posso ver que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por causa dos sinais que tu fazes. E só pode fazer esses sinais alguém que Deus está com ele. Não é isso? A isto, verso 3 diz,
Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que resposta! Que resposta àquele homem, irmãos! Que resposta aos religiosos! Que respostas àqueles que pensam que sabem alguma coisa, mas estão mortos ainda. Que pensam que conhecem alguma coisa. E Jesus está dizendo, você acha que porque você viu algum milagre exteriormente acontecendo, você está vendo o reino de Deus? Jesus disse, só pode ver o reino de Deus aquele que nasceu de Deus. Só pode ver o reino de Deus aquele que nasceu de novo. Foi isso que aconteceu com aquele homem, que ao ler o Evangelho, no verso 16, em determinado momento, foi atingido por uma realidade espiritual e nasceu do alto. Foi isso que Jesus veio operar, irmãos. Foi para isso que ele foi enviado ao mundo. Verso 12 do capítulo 1 diz, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a quantos, tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Esses não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem de homem algum, mas de Deus foram gerados. Não é pouca coisa, irmãos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E segue o texto dizendo, perguntou-lhe Nicodemos, verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E às vezes a gente entende errado Nicodemos. Né? Não pense, irmão, que Nicodemos não sabia identificar uma figura de linguagem. Afinal, ele é um mestre de Israel. Eles eram especialistas em figuras de linguagem. Senão ele não tinha recebido esse título em Israel. Só porque ele sabe o que é uma figura de linguagem, que ele recebe esse título, né? Porque ele é formado e ele já é um professor da área. Ele é um doutor em divindade na faculdade de Jerusalém, né? Ele sabe o que é uma metáfora. E ele entendeu a metáfora. E ele diz, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e tornar a nascer? Ele está dizendo assim, como eu posso nascer de novo? Como eu posso voltar atrás? Como eu posso recomeçar? É possível recomeçar? É possível eu ser um homem diferente do que eu já fui até agora? Alguém é capaz de operar tal coisa? Seria como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma outra vez? Como pode suceder isso? Quem é capaz de operar isso? Há essa possibilidade? Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho abriu essa possibilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus responde para ele, em verdade te digo. Segunda vez. Esse é um paralelo do verso 3 e uma explicação do verso 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito é o equivalente a nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Que linguagem é essa? Ninguém, você já ouviu muitas vezes, irmãos, mas é a primeira vez que isso se fala, né? Nicodemos está ouvindo pela primeira vez a mensagem que ao longo dos séculos restaurou a vida de muitos homens, trouxe muitos homens para a fé. Mas é a primeira vez que isso é dito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é de eternidade a eternidade. O governo divino. Essa é uma esfera e um aspecto. O outro é a esfera da salvação.
também se relaciona com o reino de Deus. Aquele que tem a Cristo, tem em si, o reino de Deus está em vós, como Jesus disse. Existe a esfera do momento que Jesus está na terra. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. E é uma esfera futura do reino, como se fosse capítulos do reino. Jesus está falando dessa porta de entrada para a salvação. E que se complementa e que consuma até o fim todas as coisas. Porque se você entrou, você não sai mais. Bendito seja o nome do Senhor. Uma porta que tem entrada, mas não tem saída. A porta para o reino de Deus. Através de Jesus Cristo, que é a própria porta, o caminho, a verdade e a vida. E é uma máxima, é um axioma. Por que você sabe isso? Por causa do que está escrito no verso 3 e no verso 5. E depois também no verso 11. E em outros lugares desse evangelho. Em verdade te digo. Isso é uma sentença máxima, uma afirmação absoluta. A palavra é amém, amém. Amém, amém. O que é amém? Assim seja. Assim seja quando você falar. Né? Quando o irmão está orando, daí você deseja que isso aconteça, daí você diz a oração do irmão. Amém. Que assim seja. Sabe qual é a diferença? É Deus em carne falando assim seja. Quando Deus fala, assim é, assim sempre será. Jamais mudará. Não tem outro caminho, nem outro meio. Esse meio é: importa-vos nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer do alto, ter nova vida, ser regenerado. Então, crianças, jovens, velhos, adultos, importa nascer de novo. Aqui vocês têm um homem religioso que não nasceu de novo. Formado que não nasceu de novo. Talvez que já exerça algum ministério e não nasceu de novo. Filho de outro crente, provavelmente, que não nasceu de novo, da antiga aliança. Mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Não pode entrar no reino de Deus. Não está unido a Cristo, está debaixo da ira de Deus. Condenado ao inferno, não importa o que aconteça. O que é nascer da água e do Espírito? Aí nós temos que ir lá para Ezequiel, capítulo 36. Aliás, se nós pegarmos todas as vezes que água e Espírito estão juntas nos textos do Antigo Testamento, aí nós vamos ter uma visão clara do que Jesus está falando aqui. Se você começar lá por Números, capítulo 19, na aspersão da água com a cinza da novilha vermelha para purificar a casa, aqueles impuros. E você lê o capítulo 19 de Números, capítulo 20, capítulo 21, Isaías capítulo 4, Jeremias capítulo 31, Ezequiel capítulo 11, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 37, que nós mencionamos na oração. Nós vamos descobrir o que é esse poderoso agir de Deus no homem, trazendo de volta a vida. E todos os textos do Novo Testamento que tratam sobre isso de maneira mais clara. Ezequiel 36, verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as imundícias. Os irmãos percebem o que é isso, irmãos? É perdão de uma única vez. É o Cordeiro de levar a culpa do pecado. A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa do pecado. De uma única vez. É purificação total de uma única vez. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis
purificados de algumas coisas, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Isso é nascer da água. Mas tem mais por aí. Dar-vos-ei, olha aqui, dar-vos-ei um coração novo. Que mais? Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Mas, não só isso, mas porei dentro de vós o meu espírito. Só Jesus pode fazer isso. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Só Ele é capaz de fazer isso. Por sua morte, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Mas não só isso. Ele nos limpa de tudo que é velho e introduz o novo. Ele nos dá um novo espírito, um novo coração e, porque agora nós somos filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito do seu Filho, o qual clama, Abba, Pai. Somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Você já provou disso? Você já provou isso? Isso já aconteceu com você? Podemos passar o resto da vida falando de Bíblia, de como você pode tratar sua esposa, o seu marido, como você deve ser obediente ao seu pai, como você ser um bom marido, uma boa esposa. E no final da sua vida, você irá para o inferno, porque todos os que não creem já estão condenados. Não importa o quão religioso você seja, quão restrito, quão moral você seja, não faz mal. Seja o melhor que você puder, não adianta de nada. Seja o melhor que você puder, isso não vai adiantar de nada. Um morto nada pode fazer por si mesmo. Só se Deus lhe der vida. E Efésios 2 fala sobre nós. Ele nos deu vida. Qual era a condição? Era a condição de Nicodemos. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas esse morto é um morto diferente. É uma carne putrificada que se movimenta, E que tem desejos, nos quais andávamos outrora, diz o texto. Segundo o curso deste mundo. É como um rio de lama, carregando o cadáver dos homens mortos, em putrefação, derretidos. Segundo o curso desse mundo, nós andávamos. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, diz Efésios, nos quais também todos nós andamos outrora, o próprio Paulo dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, o texto diz, filhos da ira, como todos os outros. Aí veio Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele repete, estando nós mortos em nossos delitos, é necessário nascer de novo. Nos deu vida juntamente com Cristo. É isso que fala Ezequiel 36. E é o 37 também. O 37 diz, veio sobre mim a palavra do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Isso somos nós, se nascemos de novo, no meio desse mundo perdido. E me fez andar ao redor deles. Às vezes a gente esquece que o nosso parente, o nosso amigo, é como uma ossada. E os homens dessa terra como um monte de ossos largados. A gente esquece disso. E Deus nos faz andar no meio deles. Muito numerosos, diz o texto, na superfície do vale, e estavam sequíssimos.
Era tão árido o clima que estavam secos até a medula, sem vida, sem nada. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Vê o espírito daquele que prega a fé em Jesus. Ele é totalmente dependente de Jesus, não é? Deus, tu sabes. Só tu podes fazer. Né? Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve o quê? Esse é o nosso trabalho, irmãos. Vamos ficar inventando o quê, né? Ouve. O que você está ouvindo hoje? É a palavra do Senhor. Tire toda a minha opinião aqui, fique com a palavra do Senhor. Se é a palavra do Senhor, escute a palavra do Senhor. Jesus que disse isso. Vem a hora e já chegou que aqueles que se encontram onde? Nos túmulos, ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que ouvirem, viverão. E segue o texto dizendo, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar meu espírito em vós, e nascereis de novo. Essa é a operação milagrosa do Espírito Santo. Nós podemos passar, vou repetir a vocês, irmãos, a vida inteira falando. É necessário nascer de novo. E importa-vos nascer de novo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o meu espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, farão mestres para si conforme as suas próprias cobiças. Né? Tu prega a palavra. Não precisa falar outra coisa. Não precisa ficar procurando mecanismos humanos. Só prega a palavra. Olhei e eis que os tendões, havia tendões sobre eles e cresceram carne, e se estendeu sobre eles pele, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito. Os irmãos percebem, irmãos? A linguagem de Jesus é a linguagem de Jesus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e olha o que aconteceu. O Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos voltando, João capítulo 3, o nosso texto. É isso que é nascer de novo. É um milagre, uma obra do Espírito, operada com base na morte e ressurreição de Cristo. Na morte, Cristo leva os nossos pecados, todos sobre ele, né? E paga o preço pelas nossas ofensas. Agora Deus pode perdoar os nossos pecados e aspergir sobre nós a água da purificação, nos tornando totalmente limpos, mas mais que isso, né? Não só isso, também nos dá um espírito novo. Você tem um espírito novo? Ah, sim, desde criança. Não, não, não. Mentiram para você desde criança. Você não era um anjinho quando era criança. Isso é uma mentira.
Você é um pecador desde o ventre. Você tem o Espírito, é a coisa mais importante. É a experiência mais importante, inicial. Sem ela não tem nenhuma vida cristã. Tem coisa religiosa, tem fuzuê, barulho, ossos estralando, como tem em muitos lugares, mas sem o Espírito. Se não tem o Espírito, não tem realidade, não tem vida, não serve para nada. É esforço da carne. E é isso que Jesus vai falar para ele. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Uma ovelha produz outra ovelha. Um boi produz outro boi. Um cavalo produz um cavalo. Um homem produz outro homem, igual a ele, da mesma natureza que ele, caído como ele, perdido como ele, morto como ele. Carne produz carne. O Espírito é quem produz um homem do Espírito, um nascido de novo. É uma obra do Espírito. Não é uma obra humana. E não há nada que o ser humano possa fazer para que isso aconteça com ele. Nada. Vai treinando sua vida religiosa. Vai, o que tem que fazer? Eu tenho que orar mais. Ah, sim, orar. Ok, o que mais? Deixa eu anotar aqui. Ah, não, eu tenho que obedecer meus pais. Ah, ok, o que mais? Ah, eu tenho que amar minha esposa. Ah, não, tudo bem. Ah, vamos fazer um curso sobre isso. Né, para os irmãos aprenderem a amar a esposa. Você não pode falar isso para a esposa. Você não pode falar aquilo para a esposa. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim. Produzindo carne. A carne nas suas maiores expressões. O homem natural é um homem religioso. Ele é religioso. E o mundo que Gálatas nos fala não é um mundo pervertido, é um mundo religioso. Os fariseus, eles tinham todo o sistema religioso deles. Não eram pervertidos, não eram baderneiros, eram moralmente incorruptíveis, irrepreensíveis. Faziam todas as coisas que lhes ordenavam fazer. E o que esse homem está? Em trevas, perdido, morto, sem Deus. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer do Espírito. E Jesus dá um exemplo disso. Verso 8. Aliás, verso 7. Estamos repetindo. Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. Jesus está afirmando, irmãos, isso é essencial. Essa é a coisa primeira. É a porta de entrada. Sem ela não tem nenhuma outra. A gente ouve aí de pessoas que já estão há tempo no ministério e um dia se encontraram com Jesus. Vá atrás. Vá atrás. Vá atrás de história de grandes homens do passado, grandes místicos, como Johannes Tauler, que viveu no século XIV. Já era um frei, era um grande pregador, e ele viu um homem simples numa reunião e foi atrás daquele homem e começa o caminho interior. Ele descobre que depois de tanto tempo, todo estudo, toda a religiosidade dele, ele era um perdido. Não tinha Deus. Não era nascido de novo. Não havia acontecido nele uma obra do Espírito. Que desperdício. Jesus dá um exemplo para ele disso. Verso 8. O vento sopra, bem difícil traduzir, né, irmãos? Porque a palavra espírito e a palavra vento são a mesma coisa. O que vai designar o seu sentido e significado é o contexto. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está explicando para ele? Jesus está dizendo para ele assim: você não enxerga,
Não tem como você colocar uma lupa dentro do coração, ou fazer algum raio-x, alguma ressonância, e observar se você tem o Espírito. Naturalmente falando, não dá para ver. Não tem como fazer uma análise, mas você não pode negar os seus feitos. Exteriormente, aconteceu alguma coisa. Aquela pessoa mudou. Ela nasceu de Deus e para Deus. Ela mudou totalmente. Ela alterou as atividades no exterior, como acontece com o vento. Você ouve o vento, você não sabe de onde ele vem. Não importa o quão científico você tem de ser. Você pode dizer, foi alguma coisa que aconteceu na península, tal lugar. Não, mas você vê a árvore se movendo. Não vê? Você vê a árvore se movendo. Você vê um telhado sendo arrancado. É inegável os resultados, os efeitos. Eles aconteceram. Isso ninguém pode negar. Todo nascido de novo tem essa transformação. Parece que agora ele olha o mundo de uma maneira diferente. Parece que ficou tudo novo para ele. Existe um irmão que diz que debaixo de uma mangueira, ele cantando hinos de salvação para crianças, ele sem pai, sem mãe, com 11 anos querendo se matar, ele havia aprendido alguns hinos de salvação para crianças, e um deles dizia assim, até o menino pode crer e receber Jesus como Salvador, reconhecer os seus pecados e receber Jesus como Salvador. E ele diz que ele foi atingido com alguma coisa que caiu sobre ele. E naquele momento, sabe o que aconteceu? Ele teve um vislumbre da sua vida, dos seus pecados. Ele chorou várias horas ali. Ele disse que acordou no outro dia e o mundo era novo para ele. Parecia que ele tinha acabado de nascer. Os irmãos percebem? Jesus, irmãos, é um hábil mestre. As coisas tinham se tornado novas, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então você não sabe o que aconteceu. Você não sabe, às vezes, nem explicar, mas alguma coisa aconteceu. Como aquele homem bruto. Quando aconteceu com ele, ele já tinha lido João 3,16 várias vezes, mas aconteceu alguma coisa diferente agora. O que ele fez? Ele se arrependeu e creu. E quando o outro homem perguntou para ele, agora você creu? Ele disse, mas não está escrito aqui, como se ele estivesse lendo pela primeira vez. Por quê? Porque tudo se fez novo, né? Porque ele nasceu de Deus. Então, nós precisamos, quem não nasceu de Deus, nascer de novo. Amém, irmãos? Verso 9 diz o texto, e nós já vamos encerrar, porque nós vamos continuar isso em outros momentos. Porque esse é um dos capítulos mais importantes da Escritura. Esse é o contraste de Gênesis capítulo 3. Lá você encontra o homem caído, a depravação total, a morte entrando no mundo por causa do pecado. Aqui você encontra a vida nova, o nascer de novo, a nova criação. Amém? Verso 9 diz, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? E veja como a religião não tem muito efeito sobre essas coisas. Jesus respondeu para ele, tu és mestre, e não é um mestre, tu és o mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? E vem mais um em verdade te digo. Verso 11. Em verdade te digo. Por que Jesus pode operar um novo nascimento? Nós dizemos, agora Jesus está falando como na primeira pessoa do plural, igual ele estava falando. Nós dizemos o que sabemos. Será que Jesus e os discípulos não podem? Os discípulos não sabiam nada ainda.
maioria das coisas eles vieram a entender depois da ressurreição. Quando Jesus falava dessas coisas, eles olhavam um para o outro como os que não entendem e não nasceram de novo ainda, fazem em muitas reuniões da igreja para se demonstrar como se fossem espirituais, olham uns para os outros e dizem, profundo, profundo, profundo. Essa é uma reação do homem que não entendeu o que está falando e não experimentou a realidade, mas quer se apresentar como alguém religioso. Profundo. Que coisa profunda. Profundo. Não é acerca de Deus. É conhecer a Deus. Não a respeito de Deus, mas realmente ter a Deus. Ser conhecido por Deus. Ser amado por Deus. Ser gerado de Deus. É bem diferente. É bem diferente. Ser gerado de Deus. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Por que Jesus pode operar o novo nascimento? Porque ele é Deus feito homem. Ele veio de Deus. Ele é o Filho de Deus. Esse é o propósito desse evangelho. João 20, 31. Essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Ele veio do céu para apresentar os homens a Deus, para apresentar Deus aos homens. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Jesus é um especialista, irmãos. Ele apresenta as coisas naturais e como elas apontam para as realidades espirituais. E por ele ser um cego, ainda que muito instruído, ele é incapaz de compreender. Como então o Senhor Jesus poderia apresentar as coisas celestes para ele? Primeiro, ele precisava nascer de novo. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, veja o texto. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí, o que Jesus diz para ele? Agora, o próximo verso mostra a maneira pela qual a vida eterna pode ser dada ao homem. Esses versos 13, por exemplo, você descobre o quê? Que o próprio Deus se fez homem. Ele desceu do céu e se tornou um homem como um de nós, porém sem pecado. Por isso ele conhece as coisas do céu. Por isso que ele pode trazer a vida do céu. Mas qual é o método de Deus? O método de Deus, nós vemos a partir do verso 15, 14 e 15. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Números capítulo 21. Eu mencionei os irmãos. Se nós quisermos entender a mente de Jesus, nós precisamos estar lendo. A partir do capítulo 19 de Números, nós temos a novilha vermelha. Aquela novilha sem defeito, que era morta fora do arraial, totalmente queimada, né? E que as suas cinzas tinham que ser aspergidas juntamente com água sobre os contaminados, para que eles fossem purificados, né? Ela morria por eles, em substituição pelo pecado deles, e depois a cinza dela era a memória daquela morte dela por eles. E essa realidade continuava sendo aplicada à vida deles, aspergida sobre eles para a sua purificação. Não é assim? Aí segue o capítulo 20, capítulo 21, qual é? A serpente no deserto. Aquela rebelião daqueles que chegaram a Moisés e disseram assim:
Nós estamos fatigados desse pão vil. E quem é o pão vivo que desceu do céu? É o Senhor Jesus Cristo. Aí Deus proveu um meio de salvação para eles. Moisés orou por eles e Deus disse, faça uma serpente. O juízo de Deus primeiro veio sobre eles, apareceram serpentes venenosas, abrasadoras, e mordiam aqueles homens e eles morriam. Não é assim? Aí o que aconteceu? Deus mandou Moisés fazer uma serpente, colocar numa haste, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente levantada eram curados. Recebiam o quê? Vida. Estavam livres da morte e da condenação. E o que prefigurava essa serpente? Quando eu for levantado da terra, Jesus disse, atrairei todos para mim mesmo. Prefigurava sua morte e ressurreição. Ser levantado é uma das palavras mais importantes nesse evangelho. Porque nós só podemos receber vida eterna quando a conta for paga, quando os pecados forem expiados. E quando aquele que se ofereceu a si mesmo como oferta pelo pecado, que é o próprio sacerdote e o sacrifício, ser levantado dentre os mortos. Porque aí Deus recebeu aquele sacrifício. E com a conta paga, nós podemos ser livres. Esse é o método de Deus. Não tinha outro jeito. Esse é o método de Deus para a salvação. Esse é o método de Deus para que haja novo nascimento. Não tem outro jeito. Ser levantado daqui fala da morte de Cristo, expiatória por causa dos nossos pecados. Ele, como diz Gálatas, capítulo 3 e 4, se tornando o quê? Maldito, ferido de Deus e oprimido por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Ele recebendo a maldição sobre ele para que nós pudéssemos ser livres, para nos limpar completamente de todas as nossas iniquidades e da nossa idolatria, para que nós pudéssemos ser habitados pelo Espírito, depois de receber nova vida do Espírito, nascendo de novo. Que maravilha, irmãos! Isso está na Bíblia de capa a capa. De capa a capa está na Bíblia isso. Ser levantado da terra aqui é tanto dia que ele foi levantado fora da cidade, fora do arraial, no monte do Gólgota, pelos nossos pecados, né? E lá suportou toda a ira de Deus. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra quando a ira de Deus caiu sobre o Filho de Deus por causa dos nossos pecados. Ele foi levantado da terra. Esse é o método de Deus. Mas ele não foi só levantado da terra. Porque quando fala de ser levantado, fala do seu êxodo, que passa pela cruz, que passa pela tumba, que passa pelo terceiro dia, que passa pela ascensão, pela entronização à destra de Deus, que passa pelo recebimento da promessa, que passa pelo envio do Espírito, pelo derramamento do Espírito. E se você nasceu de novo hoje, foi por obra milagrosa do Espírito de Deus, baseado nos méritos do Filho de Deus, para que todo aquele que crer nele, estar unido com ele, tenha a vida eterna. A vida eterna não é um presentinho que você recebeu. A vida eterna não é existência continuada. A vida eterna é um relacionamento pessoal e íntimo com Deus para todo sempre. Então não é algo que se perde. O único jeito que pudesse se perder a vida eterna é se fosse incapaz o Filho de Deus de nos salvar. O que você pensa? Será que o Filho de Deus é incapaz de nos salvar? Na cruz do Calvário, o que ele disse, irmãos? Está consumado. Sabe quando você paga a última conta aquele boleto do seu carro, de 60 parcelas, acabou a última, aí você diz assim, eu quitei a dívida, eu paguei o preço, não tem mais nada que se possa pagar.
está encerrada a conta. É por isso que nós cantamos do amor dele, que os pecados decide esquecer. Não sem pagamento de preço, mas por causa que ele pagou todo o preço. Né? E o motivo? Aí nós temos do verso 16 em diante. Esse é o motivo. Porque Deus nos amou. E amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Esse é o motivo. Né? É baseado nas ternas misericórdias de Deus. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Temos muitos motivos para dar graça, mas a minha pergunta fica para você, criança, adolescente, jovem, velho, você é nascido de novo? Se você não é, resolva o seu problema hoje com isso. Nem durma hoje. Não durma mais a partir desse momento até resolver esse problema. Porque esse é o começo da vida. É aqui que começa. Não importa a idade, não importa o tempo de religiosidade, não importa se é filho de pastor, neto de pastor, não importa se o pai está ensinando nos caminhos, não importa, é necessário nascer de novo. É aqui que começa. Aqui começa um relacionamento que vai perdurar para toda a eternidade. Vai passar a vida do teu pai, vai passar a vida da tua mãe, vai passar a vida de todos os seus conhecidos, vai passar a sua própria vida. Nunca vai terminar. É um relacionamento eterno com o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Não saia daqui sem resolver isso. Tem gente que escreve livros sobre isso. Como nascer de novo? Não adianta. Vamos fazer os passos aqui. Chamar os irmãos para frente. Não, vamos orar por você. Não é assim, não. É uma obra divina. Né? É uma obra divina. Não tem problema em orar por ninguém, não me entenda mal. Mas é uma obra divina. É uma obra que só Deus pode operar. Se você deseja mesmo, peça para Deus. Né? O Senhor está disposto a dar o seu Espírito a todo aquele que lhe obedece. E qual que é a obediência? A obediência é essa. Que todos aqueles que veem o Filho, honrem o Filho, assim como honram o Pai. E a obediência é essa. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que creu e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E hoje diz a todos os homens de todos os lugares que se arrependam e creiam no Filho de Deus. Então, se você enxergar essas coisas, não importa a sua idade, não importa o seu pedigree. Aliás, quando Paulo enxergou essas coisas, como nós vimos, o seu pedigree não serviu para absolutamente nada. Ele disse, tudo aquilo que eu via como lucro, eu considerei esterco, excremento de animal. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Esse é um outro fariseu que foi salvo. Ah, irmãos, só lembrar os irmãos, Nicodemos foi salvo. Né? Vamos poder perguntar para ele sobre mais essa conversa. Porque aqui nós temos uma conversa de uns 2 minutos, que provavelmente passou uma noite inteira. Então aqui nós temos o resumo da conversa. Né? Mas como você sabe disso? Como eu disse aos irmãos, no capítulo 7, ele defende Jesus. Ele é corajoso. Ele não é um covarde. E sabe o que acontece, irmãos? Quando ele vê aquele homem na cruz, como a serpente levantada numa haste, ele é um dos 2 que cuida do corpo do Senhor. Está lá em João capítulo 19. Né? Que José de Arimateia e Nicodemos foram a Pilatos pedir o corpo do Senhor. E Nicodemos levou uma quantidade grande de óleos para embalsamar o corpo do Senhor.
e colocaram num túmulo. Não é assim? E a história da igreja conta que ele foi um irmão salvo. Só que a vida dele não se tornou nada fácil. Né? Ele alcançou o céu, mas perdeu tudo aqui. Absolutamente tudo. Ele perdeu sua posição no Sinédrio, ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso da cidade, depois ele foi morto. A história conta que uma das suas filhas estava revirando o lixo e passou um sacerdote por ela e perguntou quem ela era. Ela disse: eu sou filha de Nicodemos. Ele passou ao alto e não a socorreu. Ele perdeu tudo, mas ele ganhou tudo. E nós vamos encontrar ele na glória. Porque não teve nada que ele perdeu aqui dessa terra que Cristo não substituiu. Não teve nenhuma ferida, irmão, que ele teve nessa terra que Cristo não se colocou no lugar. Não tem nada que a gente perde por amor de Cristo que o próprio Cristo não seja aquele que ocupa o lugar dessa perda. Bendito seja o nome do Senhor. Vale muito a pena servir a Deus. Vale mais do que qualquer riqueza. Não esqueça disso. Sabe, nós como pais, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Que derrota, irmãos, se nós chegarmos à velhice e nossos filhos tiverem faculdade, um bom emprego, uma família organizada e irem para o inferno. Fale para o seu filho que esta é a coisa mais importante do universo. Jesus Cristo. Essa, irmão, esse é o caminho do descanso da alma, irmão. Esse é o Deus cheio de compaixão que olha para você, cansado e sobrecarregado, como ovelha que não tem pastor, e ele, conduído de coração, olha para aquelas multidões, no capítulo 9 de Mateus, diz, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele chama elas para ele e diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Nós que cremos, que nascemos de novo, já entramos no descanso. Como está escrito, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Cristo é o verdadeiro descanso da alma. É o ponto de descanso da alma. Quando nós recebemos a Cristo, nascemos de novo, chegamos no lugar seguro. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos chegar a esse lugar seguro. Amém? Se você não chegou a esse lugar seguro, se agarre a Cristo. Se agarre à cruz. Amém? Querido Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fez tudo o que era necessário, Senhor. Te agradecemos porque tu foi enviado, Senhor, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ti. Obrigado porque tu és o bom pastor que dá a vida pelas tuas ovelhas. Obrigado que, Senhor, tu fez todo aquilo que era necessário. Obrigado pela oferta da salvação. Ah, Senhor, sim, é uma boa nova. Saber que tu completou a obra, Senhor. E nós somos participantes do teu penoso trabalho. Resultado do teu penoso trabalho. Que nós possamos sempre, em todo momento, Senhor, olhar para Cristo, para sermos curados, Senhor. Ó Senhor, teu Espírito
tem o poder criador, Senhor, de fazer renascer, Senhor, o espírito dos homens. Ó, Senhor, Tu és o Deus que disse das trevas haja luz, e é Tu que pode resplandecer, Senhor, nos corações. Senhor, nós oramos, não permita que ninguém, Senhor, saia daqui perdido, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui perdido, Senhor. Pelo contrário, Senhor, nós possamos ver a Tua obra, a Tua palavra dando fruto, Senhor. Porque o Senhor nos regenerou, Senhor. Não de semente corruptível, mas da incorruptível pela Tua palavra, que vive e permanece para sempre. Que nós que somos Teus filhos possamos ver, Senhor, que as coisas dessa terra, elas são como um vento, como um sopro, como uma neblina, Senhor, que passam rapidamente. Que nós possamos encontrar descanso em Ti nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Dá-nos da Tua graça, Senhor. Senhor, que haja sobre nós a aspersão dessa água pura, Senhor. Que, Senhor, hoje que nós lembramos da Tua morte, possamos fazer memória desse sacrifício que nos limpou de todos os nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos perdão, Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é o sacrifício expiatório de substituição pelos nossos pecados. Ó Senhor, aplica, Senhor, essa obra miraculosa na vida dos homens e mulheres aqui, Senhor. Transforma a água em vinho, Senhor. Altera a natureza dos corações. Purifica, Senhor. Asperge a água pura, Senhor. Purifica de todas as iniquidades e dos ídolos. Muda os corações. Dá um coração de carne, Senhor. Dá um espírito novo. Senhor, coloca dentro o Teu espírito, Senhor. Sopra sobre o vale de ossos secos, Senhor. Sopra, Santo Espírito de Deus dos quatro ventos, com Teu poder, Senhor, e produz essa realidade, Senhor. E nós possamos ver os testemunhos, Senhor, disso. Que a seara é Tua, Senhor, o campo é Teu, a igreja é Tua, é Tu que edifica a Tua noiva, Senhor. É Tu que a purifica com a lavagem de água pela palavra, Senhor, para apresentar a Ti mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito, Senhor. Opera isso, Senhor. Tu que vem chamando, Senhor, ao longo das eras, o Senhor vem, Senhor, atraindo todos a Ti, Senhor. O Senhor vem chamando para a cruz, chamando para Te seguir, chamando para o Teu descanso, Senhor, ao longo das eras. E nós fomos alcançados, Senhor, por Ti. Continua operando, Senhor. Nós queremos ver o Teu trabalhar, Senhor. Nós queremos ver a Tua frutificação, Senhor. A boa obra das Tuas mãos, Senhor. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.